Boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, para gravar um vídeo. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar vivo e a vocês que têm dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo, Se inscreva no meu canal, repasse para um amigo, por uma amiga, para que a gente possa aumentar o nosso hall, de amigos e que a gente possa cada vez mais, melhorar o nosso canal, aumentar o nosso canal de comunicação. Hoje, como sempre, eu vou continuar falando aqui sobre o Estatuto do Idoso, tratar de um assunto extremamente importante que é a Previdência Social. Acho que é a coisa que mais o idoso precisa, é da Previdência Social, Como vocês sabem, a Previdência Social é uma espécie, de seguridade social, o gênero, a Seguridade Social, que tem um aspecto de seguro, de proteção, e em caso de infortúnio, que no seguro propriamente dito, chama-se de sinistro, quando você paga a Seguridade Social, você é inscrito na Seguridade Social, melhor dizendo, você contribui quando acontece, por exemplo, se avança a idade ou sofre algum acidente, você tem auxílio acidente ou tem uma aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, Então, isso seria a nossa função da Seguridade Social. Mas a espécie, que ele chama de Previdência Social. A Previdência Social, a pessoa é inscrita, contribui com a Previdência Social quando sofre algum infortúnio ou alcança uma certa idade, o governo então te dá o direito de te aposentar e viver um resto de vida com dias melhores. Nem sempre, que a aposentadoria no Brasil é tão pequena que ninguém consegue viver de forma tranquila. Nós vamos falar da Previdência Social, que é o seguinte, o artigo 29 da Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Vamos lá. Vou ler o artigo 29, se necessário a gente faz um comentário. Diz assim, os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social observarão na sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais indicam a contribuição nos termos da legislação vigente. Isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar que você começou a trabalhar há 35 anos. Então você contribuiu com X% sobre um salário de Y. Se esse valor não for corrigido, quando você for calcular a aposentadoria, a sua aposentadoria é muito pequena. Então o que acontece? Você vai corrigindo, que é a inflação, Vai como se fosse a inflação. A inflação vai desvalorizando a moeda, mas o mesmo índice na mesma proporção que a sua moeda vai se desvalorizando, o INSS vai corrigindo a sua contribuição, que quando você se aposenta, a sua contribuição está em forma atualizada, tá certo? Aí diz assim, os valores dos benefícios também é a mesma coisa, os benefícios também têm que ser atualizados, ou seja, você se aposenta hoje, vamos dizer, ganhando R$ 2.200, seria 2 salários mínimos, mas se o governo não corrigir, o que acontece? Quando chegar em 2020, vamos lá, uma inflação de 10%, Quando você chegar lá em 2023, você não está ganhando nem mais nem um salário e meio, Porque o resto, a inflação já corroeu, já corrompeu. Então, o que acontece? O teu benefício, quando você se aposenta, ele também é corrigido pela inflação. Geralmente, essa correção era no mês de maio, mas agora é de acordo com o salário mínimo. Geralmente o salário mínimo entra em vigor no 1º de janeiro, depende muito de como o governo está trabalhando isso aí, mas o correto é 1º de janeiro, As parcelas, por exemplo, você se aposenta amanhã, dia 4 de outubro, você ingressa com um pedido de aposentadoria ou um pedido de auxílio e enquanto o INSS não delibera, ele tem 45 dias para te atender, mas infelizmente não está ocorrendo isso. O INSS está levando anos para atender. Esse valor em atraso, eles também têm que corrigir, tá certo? Não pode simplesmente, porque nós estamos numa inflação de 10% ao ano, Ela deve aumentar, acredito que a partir de amanhã o governo já deve lançar uns novos valores de inflação, Que a juventude não sabe o que é inflação, mas a gente que tem uma certa idade,
a gente fica muito preocupado, né, com a inflação, que já chegou a 10% ao ano. É um valor muito alto, muito perigoso. O meu temor é que o governo perca o controle. Roguemos a Deus que ele não venha perder. Então, o que acontece? O benefício, né, a contribuição que você faz ao longo dos seus 30 anos, dos seus 35 anos, ela é corrigida. E também, à medida que o seu valor da sua aposentadoria, quando você se aposenta, ele não pode manter um valor fixo, por exemplo, R$ 2.200, ele tem que corrigir anualmente, que é para você não perder o valor da moeda. Porque eu não sou economista, nem quero falar de economia, mas uma das coisas básicas da moeda, né, além de ser o custo forçado, ou seja, você é obrigado a receber, é obrigado a pagar em reais, né? A credibilidade, todo mundo acredita no dinheiro, né? E você tem, por isso, se você guardar os seus R$ 100 debaixo da cama, daqui a um ano ele teria que valer R$ 100. Então isso é obrigação do Estado manter os valores atualizados da moeda. Infelizmente, né, com o processo de inflação, os mesmos R$ 100 daqui a um ano, se não for corrigido, ele não vale mais 100, já está valendo 80, 90, então há uma perda, né, desse valor. Então o governo, todo ano, a lei obriga que o governo faça essa correção. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Agora vamos falar da assistência social. A assistência social, vamos dizer assim, um benefício que a pessoa, para receber um benefício da assistência social, ele não se aposenta, né? Não é uma aposentadoria. A aposentadoria é quando você contribui com a Previdência Social durante 20, 25, 30, 35 anos. Ou, no caso, o trabalhador rural, que quando completa 60 anos, homem, e 55 mulheres, se aposenta, mesmo que ele não tenha contribuído, mas ele tem que provar o vínculo, né, que trabalha na terra, em regime de economia familiar, por mais de 15 anos, né? Esses detalhes todos que eu já falei em vídeos anteriores sobre a aposentadoria do trabalhador rural, que eu ainda vou falar sobre isso, que eu espero retornar a falar sobre previdência social aqui. Né? Então, o que acontece? Uma pessoa, quando ela não contribui, nunca contribui para a Previdência Social. Isso é uma coisa que vai se tornar, na minha opinião, vai se tornar um valor mais importante do que a aposentadoria. Porque tem mais gente, pelo menos aqui na região de Itaquaritinga, Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, Caruaru, eu acho que proporcionalmente tem mais gente que não contribui com a Previdência do que as pessoas que estão empregados com carteira anotada, né, com contrato de trabalho ou com vínculo empregatício. A quantidade de brasileiros que estão desamparados pela Previdência Social é uma coisa assustadora. Já me reclamam que toda vez que eu estou fazendo meus vídeos, eu entro para o lado político, mas isso não é política, né? É uma constatação. O número de pessoas que não contribuem com a Previdência Social na região, pelo menos na região Nordeste, no Brasil, no modo geral, é muito grande. E o governo faz reforma da Previdência, mas ele não quer enxergar isso. Você vê, nós tivemos uma reforma importantíssima em 2019, que foi a Emenda Constitucional 103 de 2019, né? E ele não viu essa quantidade de pessoas abandonadas, simplesmente abandonadas. Eu diria jogadas às sarjetas. Porque se essa pessoa adoece, ela não tem auxílio nenhum da Previdência, ela só tem acesso à saúde, porque para ser acesso aos hospitais públicos, você não precisa de contribuir. Né? Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque quando essas pessoas completarem, que são agricultores, as moças e os rapazes que estão trabalhando hoje na área rural, não tem mínima garantia de contribuir, né? Isso vai refletir aonde? No direito do idoso. Eu queria que vocês me entendessem isso. Eu estou saindo um pouco, mas isso vai refletir daqui a 20, 30 anos. Quando essa pessoa estiver idosa, ela vai estar com as mesmas carências que eu estou discutindo isso hoje. Por isso que o meu vídeo é importante para quem está
quem é idoso e quem é jovem, para aprender, porque hoje a quantidade de pessoas que estão fora do sistema previdenciário brasileiro é assustador. E isso criará um problema seríssimo. Um problema daqui a 20, 30 anos, a Previdência Social vai ter que encontrar outras alternativas para amparar. Quer dizer, uma pessoa com mais de 65 anos que nunca contribuiu com a Previdência Social e que não tem condições de sobreviver, que é 99% dessa população que eu me refiro há pouco, elas estarão sendo amparadas por um salário mínimo por mês, né? Isso é, e a renda da família não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então imagine como é difícil a situação dessas pessoas hoje. Elas têm que completar 65 anos, tanto homem quanto mulher, e provar que não tem condições de sobreviver. Aí vem o Estado e dá. Eu não vou já usar o termo esmola porque é muito ofensivo, mas é uma esmola mesmo. O que o governo faz hoje, né? Ele faz mal, né? Muita gente idosa que eu conheço que não tem amparo nenhum. Muitas pessoas jovens com deficiências físicas, mentais, que não tem amparo nenhum, que o INSS simplesmente faz olhos vedados e ouvidos moucos, né? A expressão bem nordestina. Eles não querem ouvir. O Estado não quer ouvir a sociedade. Então, isso gera esse problema. Então, a assistência social é exatamente para isso, para amparar o idoso, né, maior de 65 anos, que nunca contribuiu com a Previdência Social e precisa de sobreviver, vem o Estado e dá um salário mínimo por mês. Não tem direito a 13º, não tem nada, é um salário mínimo. São 12 vezes um salário mínimo, né? Então, isso é a previdência, a assistência social, tá? É, a, os benefícios já concedidos, ok, todas as entidades de permanência. Agora vamos falar o seguinte, a casa lá, né, que é uma casa lá, tenta, como dizer assim, porque quando a gente vai envelhece, que não tem família, não tem com quem nos acompanha, chega uma época que precisa de alguém que nos acompanhe, para nos dar banho, para nos levantar, para nos segurar, para a gente não cair. E aí não vai sobrar outra alternativa para ir para os asilos, ou para as casas lá, como o Estado chama, né? Que é uma instituição constituída geralmente pelas prefeituras, né? Que são lá e ele leva esses idosos, ampara esses idosos, né? Mais de 65 anos, no, e que eles sejam pessoas muito carentes, né? Neste caso, a prefeitura, né, o órgão que controla essa casa lá, ela pode cobrar, né, um percentual, por exemplo, do LOA, né, que é o que regula hoje o sistema dos idosos com mais de 65 anos que não tem condições de sobreviver. Eles não podem, as instituições, essa casa lá, ela não pode cobrar mais de 70%, né, de 1.100. Por quê? Porque 30% tem que dar ao idoso, porque o idoso ele precisa de ter aquele dinheirinho no bolso, aquela espéciezinha no bolso, para ele ter um certo... É para dignidade, né? Quando, por exemplo, a casa lá não pode ficar com 100%. Ah, você idoso, está morando comigo na minha casa, eu te dou banho, te dou comida, te dou dormida, você não precisa não, me dá os teus R$ 1.100. Muito pega logo o cartão do idoso, né, a senha, e todo mês vai lá no banco 24 horas e uma expressão rapa, né? Isso não, o correto é só 70 até 70%. Isso a prefeitura, né? O Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, a Secretaria de Assistência Social é que tem que fazer esse controle. Eu confesso a vocês que não sei se as prefeituras dos municípios pequenos sabem muito disso. Eu acredito que nem disso sabe, né? Porque a maioria desses asilos, nós sabemos, é uma tragédia, né? Eles captam lá, eles vão lá, pega 100% do cartão do idoso, né? E recebe, o idoso fica lá sem dinheiro, né? Mas você tem que deixar pelo menos 30% com a pessoa, para ela ter aquele dinheirinho para comprar um livro, comprar um chocolate, enfim, essas coisas pequenas que o idoso precisa, né? Esse contrato, tem que ter um contrato, se o idoso tem condições psíquicas, ou seja, as condições de assumir ato civil, né, atos na vida pública, né, ele pode assinar os contratos. Se ele não tem mais condições de assumir as condições, né, jurídicas, né,
assinar, praticar atos jurídicos, ele então é representado por alguém da família ou alguém que o represente, né? Isso é importantíssimo, né? Mas que o idoso tenha que ter um contrato, né? Para ele não ficar à mercê de pessoas que, vamos dizer assim, que explore, né? A pobreza, né? Já é pobre, imagine ainda vão explorar muito mais. Ok, gente, então acho que hoje eu dei assim uma passagem assim um pouco fora, não está dentro do direito, eu reconheço isso, não me cobre, porque como eu falo, eu sou advogado, mas o meu propósito aqui não é falar uma linguagem jurídica, é falar uma linguagem diária, como as pessoas entendem, ou seja, se as pessoas têm mais de 65 anos, não têm condições de nunca contribuíram com a previdência social, elas não vão se aposentar, mas o Estado garante um salário mínimo por mês, né, para que ela viva com a vida digna. Se essa pessoa vai para uma casa lá ou para um asilo que é por conta do município ou alguma instituição de caridade, ela assina um contrato com essa pessoa idosa, né, e ela não pode ser 100% do salário mínimo, tem que ser pelo menos 70%. Esse controle, essa fiscalização é feita pela prefeitura, pelo Conselho Municipal do Idoso. Então, vocês procurem as prefeituras onde vocês residem e veja quem é que faz esse tipo de fiscalização. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero mais uma vez que tenha atingido os nossos objetivos. Ok, gente? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.